tem como negar, o homem está fazendo isso de maneira absurda, vem promovendo mudanças climáticas. Vou dar um exemplo. A cada 10 anos, a gente está tendo a redução drástica das calotas polares. Drástica. Isso significa que o nível dos oceanos, nos próximos anos, tende a subir, tá? O nível dos oceanos tende a subir. Se você for observar aqui direitinho, para a galera indo para a IFAO, a gente vai ter qual o impacto das mudanças climáticas realmente aí entre a gente. Os eventos extremos já estão mais intensos, ameaçando vidas e meios de subsistência, como o aquecimento global. Algumas regiões podem se tornar inabitáveis. Eu volto a dizer, por que elas se tornariam inabitáveis, galera? Elas vão se tornar inabitáveis porque a média de temperatura que é calculada ali em graus Celsius por metro quadrado pode chegar a mais do que 27,5 durante todo o ano. A gente não vive a 27,5 durante todo o ano. A gente vive assim. Aqui o dia mais frio do ano, é 21/6, 21 de junho. É o dia mais frio aqui em Alagoas, tá? A gente pega um climograma, a gente pega a análise de todos os dias para fazer o cálculo. E o dia mais quente do ano é o dia 23/12. Dia mais frio do ano, 21 de junho. Dia mais quente do ano, 23 de dezembro. Agora, por quê? Lembra de equinócios e solstícios? Lua, parte diferente da iluminação da Terra, partes iguais, equinócios e solstícios. Beleza. Agora, vamos ver o seguinte. Quando a gente faz isso e analisa o climograma, nisso aqui, a gente analisa ao longo de 10, 15, 20, 25 anos, para a gente saber o clima de um local. Então eu até me arrisco a dizer, galera, para os feras que vão prestar agora o Instituto Federal, que assim, se caiu a questão de clima, o cara vai ter que saber diferenciar clima e tempo. Ele vai ter que diferenciar quais são os fatores que compõem o clima e quais são os fatores que compõem o tempo. Vamos matar cada um deles? Clima vai ser análise depois de 10, 15, 20 anos, eu vou saber ali qual é a minha projeção, qual é a minha base de clima. Aqui em Maceió, por exemplo, o clima aqui de Maceió vamos lá, clima de Maceió, ele vai ser tropical, ele vai ter fase no meio contra seco, o tempo vai se apresentar como ensolarado, parcialmente nublado, nublado durante 3 meses e 10 dias, ou totalmente nublado apenas nos 15 primeiros dias de agosto. Isso a gente pega num climograma. Prometo a vocês que na revisão, no aulão, a gente abre aqui uma questão só com climograma e vocês vão ver. Quem lê um climograma acerta a prova toda se a prova tiver questões climáticas. Porque, por exemplo, 21 de junho, a temperatura aqui chega a 20 graus Celsius às 4 da manhã. Como é que eu sei disso? Eu já medi no município de Bateguara. A gente foi medir com a universidade e deu lá. Porra, 20 graus. Só que 20 graus em Bateguara é frio, é quente. E Bateguara faz, por exemplo, 12, 13, 14. Região de serra faz isso. Aqui na beira da praia, por conta da questão da frente oceânica, a gente chega a bater ali brincando, 19 graus, e já tem gente de casaco. Ela não estaria saindo assim, com esse ombro à mostra, com as pernas à mostra. Aí ele tipo, corre um casaco, bota um casaco, um gorro. Eu mesmo estou morrendo de calor aqui, mas se fizer isso, tipo, descer um pouquinho a temperatura, eu já quero praticamente estar tomando chocolate, acho que está saindo fumaça na minha boca, e por aí vai. Então, olha só isso aqui, galera. Qual o impacto das mudanças climáticas? Essa pergunta, ela virá lá na prova de vocês da seguinte maneira. Vai meter um texto. No texto vai colocar o seguinte: é resultado das ações climáticas, 2 pontos. Ou então, são resultados. E a alternativa vai pedir isso. Eventos climáticos extremos já estão mais intensos. O que é que eu posso colocar um evento climático intenso? El Niño e La Niña, aquecimento e resfriamento das águas do Pacífico, que acontecem entre dezembro e março. Eu posso colocar o fenômeno das monções. Quem lembra monções? Chuva, inclusive na região da Ásia, próximo ali à China e Índia. É praticamente, os hindus dizem que é um castigo da deusa Vishnu, que é a deusa da destruição, onde Dharma e Vishnu brigam a cada 100 anos, e por aí vai. Tem um lado mitológico. O lado meteorológico da coisa é: nessa região, galera, concentra-se uma massa
praticamente ali muito forte, e precipita, o Fera não usa mais o termo chove, e precipita diretamente sempre naquela região. Tá? Inclusive a região de instabilidade atmosférica. Beleza? Aí diz, se tornam inabitáveis à medida que as terras agrícolas se transformam em desertos. Terras agrícolas. Qual vai ser o impacto de terras agrícolas, galera, se tornando desertos? Aumento do preço de alimentos, escassez, ou até mesmo não vai ter oferta de alimento. Pensa comigo. Você começa uma terra hoje que ela começa a ficar cada vez mais seca. Não recebe alimento, não recebe alimento, não recebe alimento, não recebe alimento. Ela vai começar a faltar. Ficou seca, ficou inabitável, perdeu esse espaço. À medida em que isso acontece, o que é que a gente vai ter? Eu só tenho para vender aqui. E vou botar o preço que eu achar legal. Então, cuidado. Uma das consequências desse processo de desertificação pode ser o aumento do preço de alimentos. Vou dar um exemplo disso. Na África, o quilo do alimento é mais caro do que nas Américas. Vou dar um exemplo disso. Trigo, milho, soja na África é tudo cotado na base do quê? Do dólar. Se aqui no Brasil ele vai estar custando X, lá é X mais um acréscimozinho, mais um acréscimo de taxas para aquele mesmo preço, que é o chamado valor de produção. E ainda continua. Em outras regiões está acontecendo o contrário, com as chuvas extremas causando inundações históricas. Vou pegar o centro de Roma. O centro de Roma agora, quando teve chuva no hemisfério norte, fez isso. Vamos pegar agora cada vez mais os invernos do hemisfério norte, inclusive Estados Unidos, eles tendem a ser cada vez mais quentes por conta do aquecimento global. Galera, não, aqui está menos tanto. Aí no outro ano você já esperava que ia estar a mesma coisa. Não está mais assim. O inverno norueguês está caindo, o islandês está caindo, porque o mundo está aquecendo. Agora, o que é que o Fera tem que antenar para isso? Existem fatores que são antrópicos, uso de combustíveis fósseis, o aumento, querendo ou não, das populações, a impermeabilização do solo, o aumento da camada de concreto. Concreto, muitas vezes, deixa a cidade mais quente. Por isso que eu falo, ainda vou defender isso na universidade. A gente tem que ter, basicamente ali, um coeficiente de arborização. Se você puder plantar uma árvore, você pode estar na sua casa, no seu lar. Quem mora em apartamento é difícil, mas pode ter verde na varanda. Mas se você puder plantar árvores para quem tem casa com quintal, ou até ter planta, a temperatura tende a diminuir, porque até gera sombra. Só que é uma trabalheira ter uma planta em casa, inclusive uma planta que gera folhas. Né? Tem 3. Tem 3? Uhum. Sério, quais são você tem? Uma jaqueira, uma mangueira e um jambeiro. Cara, é folha pra caramba, né? É folha pra caramba. Eu digo isso porque... Tem até saguila. Pois é, eu digo isso porque na casa do meu sogro, quando ele era vivo, eu ajudava a tirar algumas folhas assim. E, mano, foi a manhã inteira pra tirar folha. Antigamente, alguns anos atrás, era assim... Minha casa é grande, sabe? Tem que bem grandão, assim. Por favor. E era tudo assim, tudo só folha. E aí, há uns 2, 3 anos atrás, a gente podou e ficou o céu limpo. Tava as árvores assim, aí ficou as árvores assim. Não tinha mais quase nenhuma folha. E aí, de 3 anos pra cá, já tá quase tudo cheio de novo. Mas a tendência, cara, é que cada vez mais demore nascer folhas nas árvores por conta das condições. Eu, quando estava na universidade, fiz uma coisa que a professora não aprovou. A gente subiu numa árvore na Rua Augusta, Rua das Árvores, aqui em Maceió. A gente subiu numa árvore para ver que as árvores estavam mortas. A gente provou que as árvores estavam mortas. Como? Ela faz a troca gasosa pelo meio das folhas. A gente subiu, pegou as folhas e quebrava a folha assim na mão. Esfarelava a folha na mão. Quando a professora perguntou o porquê, eu disse, não está tendo troca gasosa aqui, essa árvore está praticamente morta. É recomendável, inclusive, que a árvore seja derrubada. Todas aquelas árvores que vêm na Rua das Árvores ali, todas, elas só estão seguras pela raiz. Não tem mais nenhuma função, estão todas mortas ali de pé. É uma crueldade até para as próprias árvores ali. Pois é, depois que a gente podou o jambeiro, ele parou de dar jambo. Foi? Foi. Cara, mas aí que tá, quando fizer isso muitas vezes, ou você se contata um biólogo ou um técnico, cara, ele vai dizer qual tipo de galho que pode ser cortado, o tipo que pode ser cortado, o tipo de poda. Se ligou? Vamos lá. Aquele jambeiro é tão velho, tão velho, tão velho. Faz mais de 30, 40 anos que ele tá lá. Vamos para as questões. O efeito estufa pode ser definido como? O que é que a questão pede, feras? Ela pede o efeito estufa, então ela está pedindo conceito. Vou dar um tempinho para vocês responderem, vamos lá.
O efeito estufa pode ser definido como? Vamos lá. Vou dar um tempinho. Bora lá. O efeito estufa pode ser definido como? Deixa eu ler nas alternativas aqui. Letra A. Um fenômeno natural que ocorre apenas em grandes centros urbanos. Atenção, feras, atenção. Pelo amor de Deus, MC Pipoquinha, de quem vocês quiserem. Toda vez que a questão jogar um apenas, eu vou usar Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra. Eu não posso colocar apenas numa questão. Se ela apareceu apenas antes da metade, já desconfie, tá? Mas vamos lá. Letra A. É um fenômeno natural que ocorre apenas em grandes centros urbanos, fazendo com que a temperatura nessas regiões seja maior que nas áreas florestadas ao redor. Cara, essa questão, ela engana o fera que não estudou, que não fez cursinho, que não se preparou. Ela engana. Por que ela engana? Porque realmente fica mais quente nas cidades, mas mesmo lá nas florestas tem efeito estufa, sim. Beleza, tem também. Mas o que é que ela diz? É um fenômeno natural. O efeito estufa é um fenômeno natural? É. Sim. Aquecimento global não, é um efeito antrópico. Lembra disso? Se aquecimento global é antrópico, se efeito estufa é um mecanismo de regulação do calor. Tá bom? Não esquece isso. Isso vai lhe salvar na prova. Vê só. Chegou lá, se deparou com a prova, falou de efeito estufa, eu vou estar falando de uma relação natural, beleza? Tranquilo? Agora, se eu falar de aquecimento global, eu vou estar falando diretamente de uma ação causada por fatores antrópicos, ou seja, causada pelo homem. Por favor, abracem essa ideia, bota esse macetezinho aí. Quem quiser, eu boto lá no clube também, no grupo também lá do WhatsApp, para vocês se ligarem nisso. Letra A está descartada. Letra B, fenômeno natural responsável por manter o planeta aquecido e impedir que o calor proveniente da energia solar volte para o espaço. Essa, o que é que o fera já volta? O calor pode voltar pelo espaço, índice de refração? Não, mas segura ela. Essa é que a gente faz no dia de prova. A gente faz assim, ó. A, marca um pontinho aqui. Para você ficar tipo, essa eu já fiquei de olho. Letra C. É um fenômeno causado como consequência da poluição atmosférica. Quem é consequência da poluição atmosférica? Não, já está errada. Pois os gases se concentram na atmosfera e diminuem a quantidade do ar. Letra D. É um fenômeno atmosférico provocado pelo homem. Então, isso está errado. Com o aumento da industrialização e a utilização de combustíveis fósseis. Nesse conceito aqui, a questão é fraca. Eu vou até dizer onde é a questão. A questão de uma universidade em Alfenas, ela é fraca. Por quê? Primeiro que ela traz o princípio de AD, então ela tem 25% de probabilidade de acerto. Segundo ponto, que essa questão ela é fraca, porque ela botou um termo aqui, que ela caberia recurso. Como é que ela caberia recurso? Se o aluno tiver um pai professor e professor de física, ele vai alegar para o princípio da refração do calor. Só que o princípio da refração do calor vocês não estudam no nono ano. Vocês vão estudar a refração do calor no terceira série do ensino médio. Então, até agora, pelas mais aceitáveis, qual seria a alternativa? B. B, beleza. Então já marca aí, feras, letra B, primeira questão. B, primeira questão. Gente, essa forma de responder questões, a gente chama ela de eliminação. Existem 3 formas de responder. Tem a eliminação, tem a dedução e tem a lógica. Eliminação eu vou lendo e vou vendo quais são as disparidades, quais são as discrepâncias, o que é que não casa, eu vou tirando. Dedução, as próprias informações da questão me levam a dizer que ela está errada pela forma com que eu vou deduzir. E por aí vai. O fera tem que, primeiramente, não responder de imediato a questão. Não responda de imediato a questão. Leia a primeira vez e marque o pontinho que você tem dúvida. Leia a segunda vez, procurando as incoerências. Da letra C, a letra D e a letra A, eles mudam o conceito para induzir você a erro. Beleza? Vamos lá, próxima. Chegou aí na tela para vocês? Segunda? Chegou? Pronto, vamos lá. Particularmente nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo,
ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. Aqui eu já tenho circulação do ar atmosférico, isso aqui é um conceito, tá? Teoria da circulação do ar atmosférico. Porque quando chove, a gente começa a sentir aqui o calor vem do solo, começa a ficar mais frio. Porque o solo recebe calor o tempo todo. Quando ele for resfriado, a tendência é que ele vai emitir calor, né? E esse calor vai diminuindo conforme as camadas vão se alterando. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, que impede a formação de correntes de ar, vento. E o que é vento? Nada mais, nada menos que ar em deslocamento. Dessa forma, o ar frio, próximo ao solo, não sobe, porque é mais denso que o ar quente que ele está por cima. E não desce porque é menos denso, ele praticamente fica compactado. Nas grandes cidades, o fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluentes. Ele acabou de dar a questão para vocês aqui. Quando se lança poluentes, o que é que altera, galera? Lançou poluentes, o que é que vai alterar? Densidade do gás. Eu posso formar o que ali? Ele acabou de dar a questão aqui. Vamos lá. Vai formar efeito de estufa? Não. Vai formar ilha de calor? Não. Vai formar inversão térmica? Sim. Qual a alternativa? Inversão térmica. Letra C, inversão térmica. Letra C, inversão térmica. A partir da hora que ele falou que o ar quente fica por cima da camada de ar frio, já inversão térmica. Exato. Onde é que ele fala isso, meu querido? Onde é que está no texto ali que ele fala isso? Mostra pra gente. Qual a linha? Indica a linha. É a segunda linha. Segunda linha. O ar quente fica por cima da camada de ar frio. Por que o fera tem que ler? Por favor, o fera precisa ler a questão antes de enfrentá-la. Eu acabei de aplicar a prova para os alunos da escola, das escolas que eu trabalho, e a prova voltou com um monte de erro. Eu não contei a história, devolvi para a galera, antes de botar no sistema. Por quê? A Duda já veio fazendo isso, né? Devolver a prova para a galera. Mas por que você devolveu a prova para a galera? Porque vocês não leram a prova. Oxe, tio, a gente leu. Eu não. Por quê? Olha o que ele acabou de perceber. Na segunda linha, ele já falou de ar quente e ar frio. Me desculpem a sinceridade, vocês estão com a faca e o queijo na mão. O fera que não está estudando, que não está se preparando, que não está antenado nisso, ele vai prestar atenção nesse fator? Não. Vocês vão tratorar, vão passar por cima sem nem pensar duas vezes. O cara não está prestando atenção nisso. Então, por que não pode ser chuva orográfica? A questão falou de formação de chuvas. O máximo que ele poderia falar aqui, para confundir vocês, eu trocaria ciclone tropical por chuva ácida. Eu também. Por que eu trocaria? Mas aí que tá, a chuva ácida, qual era o dado que o fera precisaria ter aqui? Ele teria que ter... Pode falar. O que é chuva orográfica? Essa orográfica, no caso, ela vai agir de maneira totalmente direcional. É aquela chuva que cai diretamente num ponto. A natureza dela é orográfica. Tem as convectivas, as orográficas. São 4 classificações de chuva. Tá? Mas aí, por que eu trocaria ciclone tropical por chuva ácida? Para ser chuva ácida, eu teria que ter o enxofre, eu teria que ter o monóxido de carbono ou o dióxido de carbono mais o hidrogênio. A formação disso tudo vai dar o quê? H2SO4, o ácido sulfúrico. Princípio da chuva ácida. Agora o povo diz, chuva ácida pode matar a gente, é? Não, galera. Por quê? Porque pelo princípio da proporcionalidade das substâncias, para você, um cara que nem eu, que tem 1,90 m e pesa 115 kg, teria que praticamente cair um caminhão de 1000 litros de chuva ácida para eu morrer. E tá ligado que ela é dissipada, né? Então assim, você não morre por conta da chuva ácida. Mas quais são os efeitos que ela causa? Nas plantações. Perfuração do tomate, dos vegetais, dos leguminosos e frutas que têm pele, o que impossibilita a venda. Ah, mas isso aí, se cai na pele, chega a causar algum tipo de queimadura? Não, leve ardência. Mas esse fenômeno ela está aqui se formando, e aqui a gente está embaixo na primeira camada da atmosfera. Quando ela já chega muito leve. Agora, como é que a gente estuda a chuva ácida? É com uma chuva só? Não. Você começa a botar, e pode até botar agora, fazer uma busca. Alteração de imagens por meio de chuva ácida. Você vai ver. Tem colunas em Roma e colunas em alguns lugares que foram totalmente corroídas pela chuva ácida, porque foram anos ali de chuva ácida em cima daquele material. Então ela foi alterando inclusive a forma da coluna. Certo? Nessa questão aqui, ficou alguma dúvida, gente? Então, ó, tivemos uma questão sobre conceito e agora a questão também... Oi.
que é inversão? Inversão térmica, quando as camadas praticamente se alteram. Só que a tendência é... Só que a tendência é, conforme os gases vão se organizando, os gases e efetivamente também o ar, lembra de elemento mais denso fica embaixo, menos denso fica em cima e por aí vai. Tem até uma equação, que é a equação de Clapeyron, que fala dos gases efetivamente, mas ela não é trabalhada nisso. Então, se a gente fosse pegar nessa temática do Enem, que apesar de que é IFAL, a gente ia trabalhar com essa galera, ia ser um negócio pancada assim, tá? Vamos lá. Sobre os atuais problemas ambientais, tem-se que... Ele quer saber sobre os atuais problemas ambientais. Vai ser rapidinho hoje, né? Que absurdo. Eu doido para encerrar meio-dia 15, vou encerrar antes de meio-dia. Sobre os atuais problemas ambientais, tem-se que as ilhas de calor são áreas urbanas que apresentam temperaturas mais elevadas que as áreas ao seu entorno. E aí? Posso repetir a questão? Repito com o maior prazer. As ilhas de calor são áreas urbanas que apresentam temperatura mais elevada, ou seja, maior, que as áreas em seu entorno. Verdadeiro. Vamos lá. Certamente é um problema. Certo. Aí diz. Letra B. As chuvas ácidas constituem fenômenos naturais. O fera vai ter que se ligar nisso. Fenômeno natural, chuva ácida, nananina não. Ela é causada muitas vezes por esses poluentes que são liberados através da queima de combustíveis fósseis. Bota aí do lado, ó, a chuva ácida é resultado da ação da queima de combustíveis fósseis. Tá bom? A chuva ácida é resultado da queima de combustíveis fósseis associada a vapor d'água. Então tem nada a ver com fenômeno natural. O que é que o fera vai fazer? Ele vai dizer não, ela está associada à queima de combustíveis fósseis e efetivamente esses elementos aqui, meu querido, ó, o enxofre, o monóxido e o dióxido de carbono mais o hidrogênio. Quando eu for somando tudo isso, eu vou ter H2SO4. Ele é o processo chuva ácida, é o processo dado muitas vezes da associação de enxofre, monóxido, dióxido de carbono mais hidrogênio, quando ele vai se juntar com vapor d'água. Como é que se forma a chuva muitas vezes? Ela vai se formar pelo acúmulo no depósito. O fera do médio não fala mais nuvem, tá? Ele fala depósito. Por quê? Porque nuvem praticamente é um nome que é dado por nimbus em si, que é um nome folclórico. A gente vai usar o termo depósito. E não tem mais chuva, tem precipitação. Quando a gente presta concurso público, que fala, calcule o volume de precipitação. Você tem que saber se ela é de grau 1 ou grau 2. Grau 1 é chuva, grau 2 é neve. Tá bom? Para lembrar disso. Ah não, só chuva que cai do céu. Até um corpo, se tiver um avião aberto, cai do céu. Então lá, letra C. O efeito estufa é um fenômeno natural que impede a entrada de luz solar na atmosfera, provocando seu aquecimento. A gente acabou de ver essa no anterior. E mais uma que diz agora: a inversão térmica caracteriza-se pelo resfriamento da temperatura na baixa atmosfera e é decorrente do aquecimento global. A inversão térmica é decorrente do aquecimento global. Já temos quantas erradas aí nesse esquema de V e F? 2. E agora? El Niño é resultante do processo de aquecimento global e se caracteriza pela elevação anormal das águas do Oceano Atlântico. Espera aí, Atlântico, El Niño? Não, El Niño é Pacífico. Vou explicar agora o que é. El Niño é o processo de aquecimento das águas do Pacífico e La Niña é o resfriamento. Esse fenômeno não tem natureza direta, não é ligado diretamente às questões antrópicas. Elas são ligadas a questões climáticas que acontecem realmente atmosféricas, tá? Então a gente tem aí erradas D e E, a gente tem erradas A e C, tá bom? Então tem-se que, quando cair uma questão dessa assim, você pode responder de duas maneiras, ele vai pedir para você marcar no esquema embaixo. Quem era a alternativa verdadeira vai ter V, F, 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 ou vai marcar assim, VF, 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 é só marcar qual é a alternativa, certo? Bora para mais uma. Leia o trecho abaixo na busca de minimizar os impactos ambientais.
provocados pela construção, surge um paradigma da construção sustentável. Eita, para um pouquinho, feras, e marca aí. O que é isso aqui? Que palavra é essa? Paradigma. Paradigma praticamente é uma encruzilhada. Faço isso ou faço isso? Surge um paradigma na construção sustentável. No âmbito da Agenda 21, bota aqui, a Agenda 21 é um movimento ambiental. Só que a natureza desse movimento ambiental é o quê? Fiscalizador. Beleza? Aí diz, a construção sustentável em país de desenvolvimento está definida como processo holístico que inspira a restauração e manutenção da harmonia entre ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmem a dignidade humana e encorajem a equidade econômica. O que é isso? No bom português, tá? Vocês estão entrando agora no ensino médio, daqui a pouco no ensino superior, vocês vão ter que se ligar nisso. Falar bonito é legal, mas o que a gente tem que explicar para o povo é como resolver os problemas. O paradigma aqui é, como é que eu vou ter uma coisa que é ambientalmente aceita, mas que mesmo sendo ambientalmente aceita, também vai gerar o mínimo de dignidade para a pessoa morar. Quer ver como? Quando a galera fala, essa sala aqui, ela está no mínimo do digno para a gente poder trabalhar. Se fosse na escola, ela teria que ter o vidro na porta. Teria que ter câmera para mim, não para vocês. Ela teria que ter esse tipo de controle. Mas como é sala de cursinho, o aluno não precisa ficar aqui. Ele pode se levantar e tomar água, voltar, tererei. Né? Eu raramente vejo vocês nos corredores, mas o aluno pode fazer isso, tá? Estou dizendo. Só que o moral da história, resumo da ópera. Isso aqui do ponto de vista da arquitetura, tá ok. Mas do ponto de vista, até que a gente fala de dignidade, ela tem que ter menos luz elétrica, mais luz natural. Teria que ter uma janela ali abrindo, mas prejudicaria o projetor. Então, a arquitetura vai passar sempre a ter esse dilema. Beleza? Vamos lá. Nesse contexto, para atingir o objetivo padrão de sustentável, é necessário... Olha como a questão foi boa. O IFAO não fará isso, tá? É certo. O IFAO não fará isso. Ele não vai colocar o é certo, o só que não estou nem aí. Ele não vai colocar isso, não. Ele vai colocar para você na mesma forma de escrita, sem estar em caixa alta, sem estar em negrito, sem estar nada disso. Vamos lá. Vocês mesmos vão ler a questão e vão entender. Nossa, tem nada a ver, velho, isso aqui está fora. Reduzir os resíduos da construção. Beleza. Lembra que o que a gente consegue ver de poluição aí é traço, madeira, pedaço de madeira, caco de telha, que não tem nem como você reaproveitar em outras construções. Se tivesse como reaproveitar para fazer casas populares, seria massa, mas pode olhar. Quando você tem que trocar as linhas, os caibros e as ripas do telhado da sua casa, com as casas que mesmo tem laje, tem que trocar. Aquilo ali, cara, vai ser descartável, vai para o lixo. Quando você tem que fazer muitas vezes uma obra que tem que quebrar, o entulho que está ali vai para o lixo. Tá? Eu sou favorável que esse entulho pudesse ser reprocessado, fabricado em tijolos populares, e a galera poder fazer doação para que as casas pudessem ser construídas. Inclusive, sou autor de um projeto que eu acho que é bem interessante. A gente poderia utilizar mão de obra carcerária para poder trabalhar na construção de casas populares. Tem muita gente que está na cadeia que quer uma forma de redução da pena. O que é que você pode fazer? Ó, cara, o que tinha de entulho e lixo vai fabricar os tijolos, você vai, mediante um agente de segurança pública, trabalhar em determinado local para construir essas casas aí. Conforme for aumentando o tempo de produção das casas, vai diminuir o seu tempo de pena. Quem não poderia fazer isso? Quem cometeu crime hediondo, como sequestro, quem está ligado a grupos criminosos faccionados, essa galera não poderia fazer. Os demais poderiam concorrer para reduzir a população carcerária e construir casas populares. Simples assim. Né? Então, primeira, nesse contexto, para atingir o objetivo do padrão sustentável, é necessário, é certo, só que não, reduzir os resíduos de construção? Sim. Promover o uso racional da energia? Sim. Aperfeiçoar a legislação urbanística? Aí depois, ampliar a malha viária automobilística? Ó, veja como essa aqui ela vai destoar. Ampliar a malha viária automobilística, mas a questão fala de quê? Provocados pela construção. A questão casa? Não. Tem alguma relevância? Não. Qual é que está aí fora? Só que está com exceção aí? Letra D. E a letra E, utilizar coberturas verdes nos empreendimentos. Gente, cidades como Bangkok, na Tailândia, Pequim, na China, Madrid, na Espanha, têm coberturas verdes ampliadas pela lei.
Você tem que ter na parte verde, lá na Itália também, tem que ter na parte verde da cobertura do prédio, tem que ter tantos tipos de planta colocado. O dono tem uma certa isenção de imposto se colocar aquilo ali. Tanto é que tem uma questão que eu acho que não cai, porque ela não é uma prática cair, que é, no caso, a questão das áreas verdes dos créditos de carbono, tá bom? Vamos lá, quinta e última. O que é malha viária? Malha viária, ótimo. Malha viária automobilística, vai se dar o termo de estradas, autoestradas e rodovias, tá? Por que estradas, autoestradas e rodovias? Até rua pode ser chamada de rodovia, dependendo do fluxo e praticamente do acesso dela. Quando a gente fala de construir isso, a estrada, galera, por incrível que pareça, ela é a última nessa escala, ela não é a primeira. Primeiro a cidade nasce, o lugar nasce com os logradouros, depois a estrutura de luz, depois a estrutura de água, que é chamada de estrutura urbana primária, para depois vir as estradas. Aqui no Brasil, me permito até falar isso sentado para a gente para a última questão. Aqui no Brasil a gente fez de uma maneira errada. Como foi que a gente fez no Brasil? Primeiro a gente construiu estrada. Construiu estrada pra caramba. Só que as estradas da gente eram de barro batido. Passavam as carroças de império, os caras apilando terra, para quando fosse na parte seca do Brasil, não se passava normalmente. Quando chegava a chuva, acabava tudo. Era uma desgraça. E aí você começou a ver depois as estradas imperiais, que era de tijolo batido, né, de pedra, por aí vai. Hoje você tem o Brasil como um dos melhores produtores de asfalto do mundo. A nossa tecnologia, para quem vai para estradas ou quem vai fazer engenharia, a nossa tecnologia de asfalto é uma das melhores do mundo. Só que ela não é feita para a gente usar, ela é feita para rico usar. Você vê muito buraco na principal da praia? Não, cara, por quê? Porque o cara que paga IPTU ali, ele vai comer o fígado do prefeito se o cara não deixar aquilo ali bonito. Ele não vai conversar tipo, ele vai chegar na porta do prefeito, olha, eu pago tanto de IPTU, meu apartamento vale tantos milhões. Ou conserta essa porra, ou eu vou começar a botar a boca no trombone. O prefeito, tem razão. Agora o pobre, como eu já vi no Vilagem Campestre, o cara sair com lama no meio da perna no dia de chuva para poder ir trabalhar. Pode observar, vejam isso, vão lembrar de mim, tá? Como é que a cidade funciona no dia de chuva? O trabalhador pega uma mochila, bota toda a sua roupa de trabalho na mochila junto com a sua marmita, vai de short, o tênis já está ali dentro, e ele se aventura no que ele puder. Você pode olhar que a gente acaba desenvolvendo a solidariedade que não tem como. Eu já dei carona de moto com um cara assim. O cara vou zoado, eu de moto, eu disse, velho, tá na chuva, mas tu com a carona dele, claro, bota o capacete aí e bora. Chegou no CEP, ele, pô, velho, que massa, eu vou pegar onda. Ele, desculpa, tá chovendo, mas foi o que eu pude fazer. E o cara conversa, não, porque eu sou garçom, eu trabalho lá na praia, não sei o quê. Eu digo, eu moro aqui pertinho, cara, pera, se fosse descendo eu te deixava lá perto. Mas a chuva desperta isso. E aí quando você pega a malha viária, ela não é a primeira coisa que importa na construção, ela é a última. Tanto é que quem mora em loteamentos ou quem mora em condomínios, quando os condomínios surgem naquela parte da praia, a última coisa que eles vão pensar é a pista de acesso. Eu estou namorando um condomínio que eu fico olhando ali, lindo, lindo, lindo na Barra. Pronto, até onde o João mora. Ele me falando tudo mais. Pô, a pista, a parte pavimentada, a malha viária é a última coisa que vai entrar. Certo? Deu para explicar isso? Pronto. Hoje eu que agradeço, meu anjo. Vamos para a última questão. Realmente, hoje foi tão rápido. Gente, se quiser, a gente faz mais 10. Aí larga de uma. Não! Tá bom! Quinta questão. Aí diz, Enem. Atenção, eu sou o chato do direito, né? Mas preste atenção aí, calma, meu povo, já faltam 10 minutinhos. O Decreto Federal 7.390 de 2010 regulamenta a Lei de Política Nacional sobre a Mudança de Clima, a PNMC no Brasil. Projeta que as emissões nacionais de gases do efeito estufa, a GES, em 2020 serão de 2,236 milhões. Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões dos gases projetadas para 2020 entre 38,6 e 38,9. Vamos lá. Essa questão do Enem, ela é bonitinha, né? 2018, questão até velha do Enem. Ela é bonitinha, questão de 15 anos. Mas ela quebra o cara todinho. Primeira coisa, o que é que ela quebra o cara? O cara que não estuda, que tem medo, ele vai dizer, pô, tem um decreto ali. O decreto é de menos, pô.
Quer entender como é que funciona o decreto? Decreto federal, número. Isso aqui é o número 50 de publicação. Acabou. Agora, o que é que diz o decreto? Regulamenta a Lei de Política Nacional de Mudança de Clima e também faz um compromisso na emissão do efeito estufa de 38,6 para 38,9. Acabou a conversa aí. Beleza? Só que diz, o cumprimento dessa meta está mencionada, a meta mencionada, está condicionado por... Olha a primeira palavra da letra A, gente. Ao verbo abdicar, significa o quê? Abrir mão, deixar, ignorar. Abdicar as usinas nucleares? Não. Sabe por quê? O Brasil não tem um programa nuclear, não é por conta disso não. A gente tem Angra 1 e Angra 2. Angra 3, no Rio de Janeiro, só não foi colocado em prática por conta da própria legislação ambiental. Tá ligado a tragédia de Fukushima no Japão em 2011? Que acabou com a água potável do Japão. O Japão teve que importar água de Singapura, Taiwan e da China. Pois é. E da Coreia do Sul? Pois é. Se a gente tivesse uma tragédia dessa no Brasil, a gente nunca mais ia tomar água boa. Nunca mais. E o Brasil, praticamente, é uma das maiores fontes de água doce do planeta. Então, o pessoal, né, do Comitê Nuclear fez: epa, peraí, velho, calma. Pra que tu quer botar 3 usinas nucleares juntas? E o Brasil, não, vamos ter um submarino nuclear. Calma, velho, pra que isso? A gente tem a segunda maior costa viva do mundo. A primeira está na Austrália, a segunda está no Brasil. Vocês estão aqui na praia de Pajuçara. Você for aí nesses corais, pô, é a segunda maior colônia viva do mundo. A primeira está na Gold Coast, na Austrália. A segunda está aqui entre Alagoas e Pernambuco. Imagina o submarino nuclear dando um problema no mar desse. As consequências ambientais que poderiam ter. Então se liga, não é por aí não. Então, abdicar de usinas nucleares, explorar reservas de pré-sal. Oxe, peraí. Isso geraria energia suja, Utilizar gás de xisto betuminoso, isso aqui gera uma fumaça preta imensa, velho. Assim, eu gosto do Enem, mas o Enem de vez em quando deu umas cagadas. Olha o fera, né? O cara que não estudou. Peraí. Encarecer a produção de automóveis. Automóvel já é caro por natureza. Então vou dar uma dica, tá? Não existe carro popular no Brasil. Eu vou até gravar um vídeo depois e botar lá no meu canal sobre isso. Investir em energias sustentáveis. Tá, mas olha como o fera de hoje, 15 anos depois, bota essa prova no bolso. Peraí. Investir em energias sustentáveis é a correta, meus lindos. Agora a pergunta é: quais? E aí? Você já faz uma pergunta para uma questão que derrubou um monte de gente há 15 anos atrás. Fotovoltaica. Fotovoltaica, eólica. Né? Só que a eólica tem uma questão também que bagunça a cabeça dos férias. Vou bagunçar a cabeça de vocês agora como nosso presente de finalzinho de aula. Quando a gente fala de energia eólica, que tem lá as pás, tem um projeto inclusive para botar na Praia de Cruz das Almas. Sabe por que ele não foi aprovado? Por causa daquele prédio bonito que o Pepe mora, que fica do lado de Leroy Merlin, dá o nome da loja. A gente chama Leroy Merlin, mas é francesa, Leroy Merlin. Aquele prédio bonito, não sei nem qual é o nome daquele. É um prédio maravilhoso, fica do lado da loja. Tinha um projeto de empresa de trazer turbinas eólicas para botar naquela parte da Praia de Cruz das Almas e vender o resultado dessa energia para os condomínios e lojas dali. Aí a Secretaria Estadual do Meio Ambiente recebeu uma pressão bonita da construtora. Nananina, não, eu não quero meu prédio do lado da turbina eólica, não vou conseguir vender. E é um prédio de alto padrão, apartamentos de 2 milhões, 3 milhões. O cara é meio, né, moço? Olha, usina, você pode fazer um pouquinho mais para lá, mas o cálculo que os caras tinham feito é a melhor curva de vento ali. As pás iam funcionar, uma das melhores captações estaria ali, e depois dali você encontrar somente na Barra de Santo Antônio. Por quê? Não tem prédio, quem está ali está recebendo o vento oceânico todinho. Aí como começa a ter uma curva que vai ligando o final do Cruz das Almas e o começo da Jatiuca, pode olhar. Na altura do hotel tem uma curva, né, no Ritz. Aquela curva ali já ameniza o vento em mais de 40%. Aí por isso que a gente colocou. Aí qual é a questão que vai derrubar o fera de cara lá? Energia eólica, por incrível que pareça, ela tem lados positivos e negativos. Sim. Lado positivo qual é? Ela é limpa.
Ela é limpa, ela apresenta risco menor de poluição ambiente, mas ela tem um lado horrível que é a briga da gente da geografia com os caras da arquitetura e da engenharia. Ela apresenta, do ponto de vista da arquitetura, poluição visual. Tu acredita que entre formar quilowatts de energia para reduzir a conta do povo e beleza, o povo está mais preocupado com beleza? Pois é. O povo está mais preocupado com beleza. Não, se botar esse monstrengo aqui de quase 50 metros de altura com uma pá que tem quase 30 metros e que a bicha vai estar girando devagarinho, não, vai acabar com a visão. Aí você vai para o Ceará, esbarra com isso. Você vai para o Rio Grande do Norte, não tem fazendas eólicas, esbarra com isso. Vai para o Rio Grande do Sul, onde também tem fazendas eólicas, você esbarra com isso. Mas aqui em Alagoas, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em alguns lugares, não pode, porque o arquiteto quer vender um apartamento quente. Vocês se ligaram nisso? Então, assim, galera, para a gente encerrar, os aspectos são esses. Vamos fazer só mais um para ficar as 3 de rebarba para vocês. Oi. Rapidinho, você pode falar o que é emissões? Emissões, no caso, é produção, a entrega. Emissão é produção, é entrega. Estou liberando já. É a emissão e a entrega. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar isso para a galera. Vocês vão fazendo as últimas 4 que restam. E aí, o que é que a gente faz nessas últimas 4 que restam? Eu faço a correção dela direto com vocês, lá no grupo. E na aula da semana que vem, a gente vai para o nosso último assunto e já prepara para a revisão, que é praticamente as 2 semanas da prova, depois o simulado e depois o aulão, certo? Beijos no cérebro. Terminou mais cedo hoje.